Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Boa tarde para você que está junto conosco aqui na Boa Vontade TV. Viver é Melhor começando, trazendo para você informação de qualidade sempre, renovando as nossas esperanças em Jesus de dias melhores. Pelas nossas atitudes no bem, pela nossa perseverança, pelo ânimo que a gente renova. É isso que a gente tem que fazer sim, por mais que estejamos enfrentando momentos tão desafiadores, precisamos encontrar um respiro para nossa alma, precisamos encontrar aquela centelha do amor que colocou Jesus em cada um de nós, para que nós soubéssemos por onde nós encontraríamos novos caminhos. O Cristo deixou em nós a sua própria marca para que nós soubéssemos a quem recorrer, para que nós tivéssemos em nós a força necessária para ter esse combustível para vencer. Você tem essa força, todos nós temos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essas lições que nós precisamos aprender nesse momento que enfrentamos. Uma pandemia como essa, nunca imaginada pela maioria de nós, nunca vivida essa experiência, está nos proporcionando e de forma muito marcante e muito intensa, grandes situações de aprendizado e de sofrimento também, de desafios que precisamos lidar. Hoje nós vamos tratar sobre um deles, vamos falar sobre o luto. Lidar com a morte, com o falecimento de um ente querido, ou até de uma pessoa que você nem conhece muito, já é um desafio. Numa situação como essa, é ainda mais preocupante como é que essas situações vão ser enfrentadas. Muitas pessoas não estão conseguindo se despedir da forma como gostariam, a gente não se prepara para uma doença que avança tão rapidamente. Como é que vai ser lidar com isso? Você já passou por esse luto, está passando por ele? Ou até numa situação de pandemia, e nós vamos conversar sobre isso hoje, nós vivemos o luto por aqueles que nós nem conhecemos. Cada vez que nós acompanhamos histórias nas mídias, que olhamos para os dados atualizados e imaginamos cada família que passa por esse sofrimento, que passa por esse momento do retorno desse ente querido à pátria da verdade, nós temos esse sentimento, porque nós estamos vivendo uma experiência coletiva. Então vivemos o luto por quem nós nem conhecemos, isso é natural. Nós vamos hoje conversar sobre isso, sobre a importância da espiritualidade ecumênica, da religiosidade no enfrentamento do luto, como sempre deve ser, respeitando a religião da pessoa, dentro daquilo que cada um acredita, mas como uma ferramenta indispensável para lidarmos com esse desafio, para lidarmos com esse momento que estamos passando, individualmente e coletivamente. Você que nos assiste pode participar do programa de hoje, orar por aqueles que estão na pátria da verdade, que você conhece ou que você nem conhece ainda, mas que você quer dedicar a eles a sua oração. Aliás, essa é a melhor forma que nós temos de homenagear e de nos lembrarmos daqueles que retornaram antes de nós ao mundo espiritual, à pátria da verdade, ao céu, como você quiser chamar, de acordo com a sua tradição religiosa. Nós devemos orar por eles, rezar por eles, mandar os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Ligue para nós, 0310 07 940. Ou mande mensagem também para o nosso WhatsApp, 99801 1242, código de acesso 11. E aproveite especialmente hoje, faça também a sua homenagem à sua mãe, querida mãe, na terra ou no céu da terra. Hoje nós vamos orar por todas as mães, especialmente pelas mães que no mundo espiritual continuam sendo mães, continuam ocupando esse espaço tão bonito, de tanto afeto, de tanta renovação de ânimo, de carinho nas nossas vidas. E você pode orar também pela sua mãe, pela sua avó ou por qualquer outra mulher que tenha significado para você esse sentimento sublime de maternidade, orando por elas também. Aproveite, ligue e registre a sua audiência pelo WhatsApp. Nós vamos dar início agora à nossa conversa do dia sobre a importância da religiosidade no enfrentamento do luto. Nós vamos acompanhar uma entrevista que foi gravada para o programa Conexão Jesus, aqui da Boa Vontade TV, e nós vamos acompanhar as palavras da professora doutora Marta Helena de Freitas, especialista e pesquisadora da Psicologia da Religião, doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília, com pós-doutoramento no Departamento de Estudos Religiosos da Escola Europeia de Cultura e Línguas da Universidade de Kent, no Reino Unido, e também pelo Programa Doutoral em Psicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Porto, Portugal. É também professora adjunta da Universidade Católica de Brasília, atuando hoje no programa de mestrado e doutorado em psicologia. Ela vai começar explicando para a gente de que forma a espiritualidade ajuda uma pessoa e a família a lidar com a morte repentina de um ente querido. A espiritualidade ela é fundamental no sentido de tolerar a dor da perda, né? É uma dor absurda, uma perda repentina, especialmente de
pais que perdem filhos, ou de filhos que perdem pais, né? Ou de casais, né? Que perdem um ou outro, enfim, são situações muito dolorosas, e que a fé, a religiosidade, a espiritualidade, ela é propulsora de esperança, de força para enfrentar a dor, né? De clareza para lidar com a situação e tomar todas as providências necessárias, né? Diante do risco de vida ou da morte já concretizada, né? Ela propicia também solidariedade, né? Da parte de outras pessoas que estão acompanhando ali, né? Essa situação. Então, é preciso que junto com essa espiritualidade, né? Tenha um cuidado psicológico, tenha um cuidado amoroso, afetivo das pessoas que cercam, para recuperar ou para reorganizar essa religiosidade naquilo que ela pode ter de saudável, né? De ser propulsora de sentido e não destruidora de sentido, né? Então, mais do que nunca é preciso revitalizar a religiosidade e buscar respostas de outras maneiras. Às vezes a própria religiosidade tem que ser reorganizada, né? E conceber que a bondade, se ela acredita em Deus, conceber que a bondade de Deus não se revela só na vida de uma pessoa, né? Ela se revela no universo e tem uma sabedoria por trás que está fora do alcance. Então, tudo isso acompanha o processo de perda de uma pessoa querida, né? E que é importante a religiosidade, mas é importante também que ela seja conduzida naquilo que ela tem de positivo, né? Para ela ser propulsora de conforto, de esperança, de consolo, né? De força para lidar com a situação. E a gente vai continuar pensando agora sobre isso, sobre como lidar com esse sofrimento e também acompanhar as orientações da professora sobre como os profissionais de saúde podem recorrer à espiritualidade, à religiosidade, para também conduzirem nesses momentos, ajudarem as famílias que estão passando por esse sofrimento. E nós vamos continuar acompanhando então as palavras da professora Maria Helena. É muito frequente, né, os profissionais de saúde terem sido formados num paradigma que distanciou muito a ciência, que fundamenta a área de conhecimento desses profissionais, né? Enfermagem, psicologia, medicina, né? Assistência social. Então, assim, a fundamentação dessas áreas na ciência, que é absolutamente necessária para garantir a competência técnica desses profissionais, né? E a eficácia das suas ações, mas muitas vezes se deu à custa de um distanciamento muito grande das tradições mais espirituais ou religiosas, e muitos profissionais vivem internamente um conflito sobre isso. Eu fiz muitas pesquisas com profissionais de saúde durante muitos anos, né? Venho fazendo ainda há muitos anos, e a gente observou que ao mesmo tempo que muitos deles experimentam esse conflito, né, em muitas situações que ele vivenciam no hospital, ao mesmo tempo muitos deles também encontram na própria religiosidade, espiritualidade, a força e a inspiração para lidar, né? Recentemente, uma amiga que tem uma filha que é médica compartilhou com alguns amigos, né, mais próximos, a situação de que a filha dela, né, uma médica no Rio de Janeiro, estava falando com ela ao telefone, né? Essa amiga mora numa outra cidade, estava longe da filha, e a filha, muito angustiada, chorando, foi assim que começou a pandemia, né? Com o que viria pela frente e com medo, né? Ela, mãe, eu tô com muito medo. Eu sei que aqui onde eu trabalho, eu vou lidar com os casos, eu vou ter que lidar, mas eu tô com muito medo. E a mãe também falou, minha filha, você quer deixar então a profissão, quer vir para cá? Né? Ela falou, não, eu não quero, eu tô com muito medo. Mas com lágrimas nos olhos ela disse, mas eu vou ficar, eu quero ficar, eu preciso ficar. E eu agradeço a Deus por ter colocado nas minhas mãos essa missão. Eu tenho em mãos agora a tarefa de salvar vidas e vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para me proteger, para poder continuar salvando vidas. Eu estou relatando este caso, como tem milhares de outros casos semelhantes ou diferentes desse, mas que foi justamente na fé que ela conseguiu uma solução. Eu não vou abandonar a minha profissão, mas ela viu na própria profissão um sentido fundamental para realizar a própria espiritualidade, né?
Então, esses profissionais, eles estão lidando com situações as mais angustiantes possíveis. Além da própria angústia, do risco da própria vida, que é gigantesco, que é concreto, que é real, tem a angústia de ver tanta gente morrendo ao mesmo tempo e às vezes sem os recursos. Então são realmente heróis, né? E aí realmente tem que ter uma fortaleza incrível e uma força de busca de respostas incrível, se não necessariamente na religião, mas num esforço de espiritualizado de compreensão do mundo, não é? Para conseguir manter. Existem pessoas que, mesmo diante dessas situações, elas continuam se dizendo não religiosas, mas é um número pequeno. Mas elas têm também uma força de sentido de vida muito grande, muito alta, e que elas encontram de outras maneiras, né? E precisam ser respeitadas. E como a pessoa que está contaminada com o Covírus e está internada geralmente fica distante da família, essa pessoa vai estar só ela e os profissionais. Se nesse momento os profissionais não conseguem ter a abertura, a sensibilidade para a expressão da espiritualidade dessa pessoa, com o que ela vai contar? O que resta para ela? Entendeu? Então, uma situação que coloca o profissional na berlinda em todos os sentidos, especialmente desse lugar, do lugar de saber que ele, às vezes, é a única pessoa que o outro tem contato e que isso precisa ser portador de sentido. Se ele pode ou não, de acordo com os recursos que ele tem disponível, salvar a vida dessa pessoa, mas independente de poder salvar, talvez salvar a existência, não a vida, mas a existência, a qualidade do morrer dessa pessoa, né? Ali, frente à necessidade ou à demanda de espiritualidade, de fé, de crença, de uma força maior para tolerar e conseguir, né? E conseguir trabalhar, porque isso acontece, ele tem que continuar trabalhando, né? Ele tem que continuar trabalhando, ele tem que obter recursos para continuar lúcido, para continuar sabendo discriminar, para continuar emocionalmente mobilizado, mas não a ponto de perturbar a sua atividade técnica de cuidar, né? De fazer cirurgia, de usar um equipamento, de fazer enfim, os procedimentos que ele tiver que fazer. É absolutamente necessário e talvez uma chacoalhada mesmo nos valores, né? E que acompanha também o conhecimento científico, que não é neutro, né? E essa reflexão muito importante, porque muitas vezes os profissionais de saúde serão aqueles que serão o último contato daquele paciente aqui na Terra, antes do momento do retorno ao mundo espiritual. E esses médicos, ao longo de toda a história, na maior parte, não tiveram uma formação que levasse em conta as questões de espiritualidade, elas ficavam em segundo plano. E agora eles estão sendo convocados pela condição que nós enfrentamos a repensar tudo isso. A professora Marta mencionava o fato de que isso não fazia parte da formação, mas que agora talvez nós tenhamos caminhos mais abertos para que conhecimento sobre a espiritualidade, como acionar essa força no próprio médico, mas também nos pacientes, naqueles que estão ao seu redor, como é que eles podem acionar essas forças para que esse momento desses pacientes, muitas vezes em condição terminal ou numa condição grave de saúde, como é que nós vamos fazer desse momento de mais resistência, de mais esperança? Vamos continuar acompanhando agora, então, as palavras da professora doutora Marta sobre esse assunto. Bom, primeiro é ter a clareza de que a permissão para desenvolver a própria espiritualidade ou para deixar emergir a própria espiritualidade ou a religiosidade não compromete o conhecimento científico. Isso, por si só, não vai comprometer o saber, não vai comprometer a ciência. Nós temos na história inúmeros casos de que também ocorre exatamente o oposto. Exatamente a fé, a força espiritual, a crença é que propiciou que a ciência crescesse, né? Inclusive as universidades começaram, né, como instituições religiosas e elas tiveram toda a força inicial
né, brotando de instituições religiosas, e até hoje nós temos muitas. E que esse conhecimento científico, ele continua livre, ele continua forte, mesmo que a pessoa tenha espiritualidade. Não necessariamente uma coisa tem que estar em oposição à outra. E a oposição veio seja por às vezes, determinados dogmas cristalizados em religiões ou dogmas cristalizados dentro da ciência, né? Ou dentro de certas filosofias. Então, mais do que nunca, uma situação como essa nos faz derrubar esses dogmas cristalizados que distanciou os diferentes campos da produção humana como sendo coisas totalmente ilhadas. Não são, são produções humanas, né? Então, primeiro, resgatar a própria humanidade, se permitir isso, seja como pessoas espiritualizadas ou religiosas, resgatar o que ele tem e que faz parte da sua identidade cultural, humana, social, familiar, enfim, aquilo que ele preza e que é essencial para ele, permitir que isso flua, né, na própria vida e na relação dele com o outro, tendo a certeza que isso não vai comprometer a sua competência técnica, pelo contrário, às vezes vai até liberá-la, torná-la mais fluente, torná-la mais lúcida, não é? Mas também não se cobrar ter uma religião se ele não tem. Também não cobrar, agora eu tenho que ser religioso. Não, deixa fluir, né? Confia no que vai fluir também, no aspecto intuitivo, e combinar com o seu conhecimento técnico, não é? E ter a certeza de que ninguém é onipotente. Para se colocar como pessoa humana também, que tem as suas limitações, tem as suas potencialidades, mas tem as suas limitações, né? E diante do outro se colocar não apenas como aquele que detém o poder médico, que detém o saber médico, mas também que é humano, né? Que é humano, deixar-se tocar pelo humano, e ali aonde a vida não é mais possível de ser mantida, mas a pessoa ainda está viva, tem duas pessoas humanas ali em contato que podem se encontrar mesmo nessas situações mais dolorosas possível. Então, um olhar, um aceno, um sorriso, uma lágrima, um toque, um gesto, pode ser fundamental, expressivo o suficiente, repleto de sentido, não é? Nessa condição, nessa situação. Então, não se negar a isso. E muitas vezes ele não pode tocar, mas ele pode fazer um gesto. Ele pode, de inúmeras maneiras, deixar expressar a sua humanidade e deixar que a expressão humana do outro também se revele, se mostre nesse momento, né? E, dentro daquilo que ele acredita, ele se aproximar do outro sem impor o que ele acredita para o outro, né? Mas, ao mesmo tempo, permitir que o outro se expresse, se flua na forma de crer e de acreditar e recolher isso. Espero que possa ter sido realmente uma contribuição para a reflexão, né? Porque estamos todos refletindo juntos, né? Estamos todos no mesmo barco. É isso mesmo. Médicos, pacientes, profissionais da segurança, de qualquer área, da imprensa, da segurança, somos todos seres humanos. E como sempre ressaltamos aqui na Mídia da Boa Vontade, seres humanos e espirituais. Temos sentimentos, temos necessidades físicas, mentais e espirituais que precisam ser respeitadas e acolhidas. E valorizemos essa capacidade de enxergar o outro e de reconhecer nele alguém que merece o nosso olhar, o nosso carinho. A doutora falava, uma lágrima, um olhar com sinceridade, tudo isso faz muita diferença. E nós agradecemos muito as reflexões que foram proporcionadas pela professora doutora Marta Helena de Freitas, especialista e pesquisadora da Psicologia da Religião, doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília, com pós-doutoramento no Departamento de Estudos Religiosos da Escola Europeia de Cultura e Línguas da Universidade de Kent, no Reino Unido, e pelo Programa Doutoral em Psicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em Portugal, e professora adjunta da Universidade Católica de Brasília, atuando hoje no programa de mestrado e doutorado em Psicologia.